Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, direcionado aos homens. Então, sou a Denise, psicóloga, sou psicóloga clínica, também trabalho na UBS, na atenção básica, e todo ano nós trabalhamos um pouquinho da prevenção do câncer de próstata, mas também nós trabalhamos a questão da saúde mental. E eu, como psicóloga, gostaria de que os homens participassem um pouquinho. Se você quiser participar, você pode dar sua sugestão, dar sua palavra, adicionar uma crítica ou um elogio, fica à vontade. E nós vamos ver, então, algumas coisas a respeito da saúde emocional do homem, um assunto bem legal. Fica aí, não sai daí não. Nós vamos compartilhar algumas coisas. Aguarde um momentinho. Então, nós sabemos que lidar com o público masculino é um pouquinho diferente na psicologia, lidar com o público masculino. Mas nós sabemos que tanto um quanto o outro necessitamos de compreender algumas coisas com relação à saúde emocional ou saúde mental. Então, eu gostaria que vocês pudessem compreender a respeito desse assunto, mas que pudessem, então, juntos ajudar-nos, né? Dando sua crítica, suas motivações, suas percepções com relação a esse assunto. Então, eu gostaria que você pudesse, então, ajudar a gente, né? Compreender esse assunto aí. Vamos lá? Então, precisamos falar sobre saúde mental dos homens. Por que a gente precisa? Porque na clínica a gente não só recebe mulheres, a gente recebe crianças, a gente recebe idosos, adolescentes, jovens, e geralmente os homens, eles vão na clínica, participam, fazem a sua terapia, mas muitas vezes com uma certa resistência. Não estou dizendo todos, mas alguns. Por isso que nós precisamos falar um pouco sobre a saúde mental dos homens. Então, baseado nisso, o que nós podemos perceber? O que deveríamos saber sobre saúde mental dos homens e como deveríamos, de alguma forma, falarmos sobre isso? Vocês acham que a gente deve falar sobre esse assunto? Esse assunto é importante, esse assunto é relevante, esse assunto diz respeito à nossa vivência, ao nosso dia a dia, aquilo que a gente precisa estar trazendo como relevante, como importante. Por quê? Homem e mulher, não é? Todos necessitam e todos deveriam ter acesso a uma terapia e a sua ter a oportunidade de estar trabalhando a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Vocês não concordam? Então, vamos lá. Os problemas mais comuns com os quais os homens lidam giram em torno do autocontrole, da autoestima e dos seus relacionamentos. Ou seja, na área em que ele está com muitos exageros, ou come demais, ou muitas vezes não consegue ter só um parceiro, tem vários parceiros, ou eles bebem demais, ou tudo para ele é difícil manter o autocontrole, a autoestima dele saber que ele tem uma importância, que ele tem talento, que ele tem dom para desenvolver. E dos seus relacionamentos, principalmente relacionamento conjugal, relacionamento marido e mulher, não é? E relacionamentos familiares, são os problemas mais comuns. Os homens, então, geralmente, eles estão cientes de que algo está errado com eles, mas não reconhecem isso como uma doença mental.
Eles falam, é cansaço, é estresse, eu estou com muito trabalho, eu deveria tirar umas férias, eu tenho uns filhos muito problemáticos, minha esposa não ajuda. Mas a maioria deles pensam que tem alguma coisa errada, mas não reconhece que isso tem a ver com a sua saúde emocional. Então, os homens, eles tendem a reprimir suas emoções. Isso a gente sabe, que eles, a maioria deles são assim mesmo. Por quê? Porque ele não, né, culturalmente, ele prefere que a sua tristeza, a sua melancolia, a sua raiva, a sua falta de controle, ou a dificuldade que ele tem nas relações, não sejam faladas, não sejam expostas. E eles vão reprimir você tentar esconder através de um sorriso, através de ser muito dinâmico, de ser extrovertido, etc, etc. Os homens também eles tendem a falar sobre seus problemas só quando chegam a uma conclusão. Quando eles já esgotaram aquela situação, ele tem aquele problema, mas esgotou aquela situação, e ele falou assim: não tem mais jeito, ou então tem um jeito, achei uma saída. Aí ele vai, senta e fala sobre qual conclusão que ele chegou, baseado naquela solução, naquela conclusão que ele chegou, e muitas vezes ele coloca em prática aquela conclusão que ele chegou, porque ele considera aquela conclusão melhor para ele e para todos ao seu redor. Bom, então, nos relacionamentos também do homem, a comunicação ela pode ser um pouquinho difícil, não é? Geralmente os homens eles ficam mais calados, não que são calados, mas nos relacionamentos eles ficam mais quietos, às vezes eles ouvem mais, às vezes eles estão distraídos, às vezes agora na era tecnológica do celular, eles ficam muito ligados no celular, ou no futebol, ou no jornal, ou na política, e às vezes relacionamento, diálogo, eles vão deixando em segundo plano, e muitas vezes às vezes nem em segundo plano, eles ficam mais calados na deles mesmos. Muitos homens também, para resolver seus conflitos, para resolver seu problema, não procuram apoio psicológico nem psiquiátrico. Muitos homens eles recorrem a drogas, álcool, pornografia para se desprender física e emocionalmente da realidade. Isso é verdade. Muitos usam a droga, o álcool, o alcoolismo, beber bastante, usar droga ou a pornografia para poder liberar aquilo que ele está sentindo emocionalmente, que vai deixar ele um pouquinho distante dos seus problemas, das suas frustrações. Então, esse é um escape que ele encontra para solucionar suas dificuldades. Então, os homens também, eles tendem a ver o excesso de trabalho como um motivo de orgulho. Portanto, o homem que trabalha 24 horas, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, às vezes não tem tempo para ele, não tem tempo para a família, ele vê aquilo como o excesso de trabalho como um orgulho. Eu sou trabalhador, eu produzo, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu posso, eu consigo, não é? Então eles vão deixando a saúde dele emocional em segundo e até terceiro e último plano. Para ele, o excesso de trabalho, ele está demonstrando ele ser homem, ser produtivo, ser uma pessoa realizada. Mas a gente sabe que excesso de trabalho também prejudica a saúde física, não só emocional, como saúde física também. É preciso ter muito cuidado para não entrar no transtorno do burnout, que é da saúde ocupacional, a enfermidade, e acabar tendo que tirar licença, tendo outras complicações de saúde. Bom, os homens também, eles não gostam de ouvir essas frases. Seja homem, vire homem. Isso é muito prejudicial, porque ele sabe do papel dele.
Ele sabe que ele é homem. Ele sabe que ele tem que fazer algo, não é? Ele sabe que muitas vezes aquele sofrimento mental ou aquela dificuldade, ela é momentânea, mas ele muitas vezes não sabe lidar. E essas frases, seja homem, vire homem, ela é muito prejudicial a ele e vai retardar a sua busca e a sua melhora. Então, o certo seria evitar tais frases e tais conversas. Bom, a terapia individual é intimidadora para alguns homens, ou seja, ele chegar para um terapeuta homem, uma terapeuta mulher, ficar individualmente, frente a frente com o terapeuta e participar daquele momento de autoconhecimento, participar daquele momento de conhecimento dele, de seus limites, suas frustrações, também suas tristezas, seus fracassos. Então, é um momento muito intimidador que ele entra de cara a cara com as suas dificuldades. Mas é nesse momento que, se ele procurar uma terapia e ele começar a dialogar e falar com ele mesmo e com um outro que está ali, não para julgá-lo, mas para compreender nas suas dificuldades, ele vai ver o quão é importante, o quão ele pode sair bastante fortalecido. Muitas vezes colocamos muita ênfase no comportamento dos homens, não em seus problemas subjacentes. Ou seja, nós vemos o comportamento, mas não compreendemos que por trás daquele comportamento tem alguns problemas que não foram resolvidos, que precisam ser encarados. Então, nós precisamos não só olhar o comportamento do homem, mas também os seus próprios problemas. Bom, uma coisa bacana é que conversar com outros homens pode ser muito útil, muito legal, muito bacana, pode ser fortalecedor, pode deixar ele mais à vontade, provável que sim, conversar com outros homens, porque pode ter passado por situações semelhantes. Então, muitas vezes ele não procura uma terapia individual, mas tem liberdade com alguns amigos. Só que, lembrando que, se o caso agravar, tem que procurar realmente uma terapia individual, tá? Bom, uma coisa interessante que geralmente os homens, não sei se fazem, mas eu creio que a maioria não faz, escrever um diário ajuda muitos homens a organizar seus pensamentos. Como que você está no dia de hoje? Eu estou assim, assim, ao mesmo tempo que oferece uma boa estrutura para ele. No momento em que ele encara o seu sentimento, as suas dificuldades, escreve, lê sobre aquilo, ele pode estar se fortalecendo com relação aos seus limites. Isso é muito bacana também. Então, nós podemos também ver que, recentemente, mais homens estão explorando os benefícios da meditação, yoga e espiritualidade. Isso é muito bacana. Quando o homem ele chega a esse ponto, que ele vê que ele sozinho, muitas vezes, ele não dá conta de resolver todos os seus conflitos, seus impasses, suas frustrações, ele também pode partir para as meditações, a espiritualidade, a busca da yoga e outras situações, religiões, cristianismo.